Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 491, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, o tema magnetizadores e hipnotizadores. E vamos usar sequência, né? Isso é sequência aqui. Nos encontramos na página de número 168. Pelo visto, nós não vamos terminar esse livro esse ano mesmo, não, 2024. Mas tá bom. Então vejamos, os espíritos superiores utilizam-se da hipnose para socorrer, para ajudar, para aliviar, para corrigir desvios, enquanto os desajustados para dominar e punir. Porque de fato eles punem mesmo, eles utilizam-se desse magnetismo, né, dessa hipnose. Como já dissemos, não existe hipnose sem magnetismo. E também não existe hipnose, indução, magnetismo sem mediunidade. E por aí em diante vai. Aí Hermínio Miranda continua. Em Memórias de um Suicida, esse livro é de Ivone Amaral Pereira, um livro magnífico. O autor espiritual oferece exemplos desses trabalhos redentores, olha só, em que espíritos altamente credenciados, competentes e moralizados movimentam com enorme respeito e carinho os arquivos da mente por métodos hipnóticos e magnéticos. Eita! Veja bem. Vamos repetir só para que você entenda um pouquinho. No livro Memórias de um Suicida, o autor espiritual oferece exemplo desses trabalhos redentores através do magnetismo, através da hipnose, através da indução. Veja bem, em que espíritos altamente credenciados, competentes e moralizados movimentam com enorme respeito e carinho os arquivos da mente por métodos hipnóticos e magnéticos. Gente, isso é uma maravilha. Vou tentar explicar para você o que eu já presenciei nesse departamento lá. Mas não vou fugir daqui. Eu vou usar aqui para tratar lá. O que Hermínio Miranda está dizendo aqui, que num determinado departamento, no plano espiritual, existe lá nesse departamento aqui trabalhadores redentores, espíritos altamente credenciados, competentes e moralizados. São seres de uma envergadura espiritual, moral, de um caráter que, com todo respeito, não se vê fácil. Esses seres, que eles fazem nesse departamento? Eles, nesse departamento, é levado ali os espíritos daqueles seres que na Terra cometeram suicídio. É o assunto aqui, tá, gente? Não pense que isso aqui é apologia a suicídio, porque ninguém aqui faz apologia a suicídio, não.
É um estudo muito profundo isso aqui. Então, lá nesse departamento, os mentores levam até esse departamento espíritos de seres que aqui na Terra se suicidaram. Porque é óbvio que o suicídio está relacionado a milhões de fatores. Não só transtornos emocionais, psicológicos, problemas financeiros, trabalho, amorosos, problemas amorosos, essas tramas, esses elos amorosos, vários tipos de distúrbios, conflitos íntimos que o indivíduo traz com ele, vícios de existências passadas, obsessão, terríveis, séculos e séculos de obsessão. Então, por exemplo, 1000 anos antes, aquele indivíduo cometeu um crime e 1000 anos ele reencarnou 10 vezes cada reencarnação de 90 anos, 80 anos cada uma, e todas as reencarnações ele foi perseguido por aquele espírito que lá 1000 anos atrás ele prejudicou, e durante essas 10 reencarnações ele foi perseguido, porque também em dado momento, quando lhe foi dada a oportunidade para ele reconhecer o erro, ele não quis reconhecer, expiar o erro, ele não quis expiar, quer dizer, perdoar, ele não quis pedir perdão. Quando ele pediu perdão, ele não foi perdoado. Ele não quis reparar o erro. Em uma existência, ele nasceu sequelado, reflexo daqueles crimes todos naquela existência primeira lá. Foi mendigo por indução dos obsessores, perseguido, trancafiado em lugares onde naquela época se trancavam os loucos, eram considerados loucos, mas loucos nunca existiu esse obsidiados. Várias vezes depois daquela lá, esse indivíduo se suicidou, não aguentando aquela pressão das trevas, perseguido pelas trevas 24 horas durante 1000 anos. Veja onde é que nós vamos chegar. Então chega-se um momento que aquela pessoa, novamente na 10ª reencarnação, não aguentou, se suicidou de novo. Perturbação muito grande. Então veja bem, esse departamento aqui, nesse departamento, esses espíritos que muitas vezes aqui na Terra, que tiveram várias oportunidades, mas que não suportaram, que não aguentaram e que se suicidaram, esses suicidas, esses espíritos desses suicidas, são levados nesse departamento aqui. Nesse departamento, esses seres moralizados, esses seres competentes, espíritos nobres, de uma moral que não tem tamanho.
esses seres conhecedores dos elementos todos necessários, porque existe um limite aí, elementos todos necessários para uma indução, elementos todos necessários para uma magnetização, para uma hipnose. Eles, conhecedores desses elementos todos da natureza de Deus. Seres esses que sabem manipular esse magnetismo neutro para o bem, para reconstrução, para restaurar, para curar, para aliviar. Que esses seres fazem? Eles colocam ali naquele departamento vários seres que se suicidaram aqui na Terra. E eles hipnotizam todos esses seres. E depois, através da indução, eles realizam a regressão desse indivíduo até aquele momento, 10 reencarnações lá atrás. Depois, a 9ª reencarnação, a 8ª reencarnação. Isso de lá para cá. Você viu o que eu disse? A 10ª. Então, 9ª, 8ª, 7ª. E eles vão vindo nessa indução, nessa hipnose, nessa regressão. Só que o intuito desses espíritos nobres é, nestas sedimentações existenciais, eles auxiliam esses indivíduos a se desvincular parcialmente daqueles conflitos todos praticados, vividos, sentido. É o que está dizendo aqui, ó. Em que espíritos altamente credenciados, competentes e moralizados movimentam com enorme respeito e carinho os arquivos da mente desses indivíduos. Ó, respeito e carinho, né? Movimentam com enorme respeito e carinho os arquivos da mente por métodos hipnóticos e magnéticos. Então, como se fosse esses mentores espirituais, esses seres, depois que o indivíduo ali hipnotizado, magnetizado, esses nossos irmãos, eles agem como médicos mediante uma cirurgia de extração de cálculos renais, né? Gordura. Pensemos da seguinte forma: esse magnetismo dá aos mentores espirituais naquele momento condições anestésicas iguais às anestesias aqui na Terra. Quando aqui na Terra, através da anestesia,
o paciente anestesiado, o médico ele pode, através das cirurgias programadas, realizar o procedimento que ele precisa no corpo físico daquela pessoa. É como se fossem uma lipoaspiração. Então, uma vez esses espíritos hipnotizados, magnetizados, anestesiados, esses espíritos eles são assim tão moralizados, são espíritos tão nobres, tão capacitados, que eles podem ir nos arquivos desse suicida, que é o caso aqui, e realizar uma lipoaspiração, eliminando resíduos psicológicos, emocionais, resíduos, e não os fatos. Esses resíduos não têm nada a ver com a causa, e sim são resíduos relacionados ao efeito da causa. Porque quase sempre há resíduos no efeito da causa desnecessários, devido à falta de humildade, de aceitação, de compreensão, devido ao excesso de orgulho, de egoísmo, de inveja, de arrogância. Esses resíduos que, naturalmente, se não extraídos pelos benfeitores espirituais, esse espírito pode, durante mais umas 10.000 reencarnações, se suicidar por causa desses resíduos. Porque esses resíduos, eles interferem no comportamento ético, moral do indivíduo. Porque os espíritos das trevas, os obsessores, ao nos analisar, porque eles nos analisam, eles nos pesquisam, eles nos conhecem, e percebendo aqueles resíduos tendenciais, de más tendências, eles infiltram, eles investem naqueles resíduos e, através daqueles resíduos de más tendências, chega de fato aos fatos, onde o indivíduo continua do mesmo modo, séculos e séculos e séculos e séculos, não conseguindo lograr êxito naquelas reencarnações. Esses resíduos, já adiantando, esses resíduos, esses mentores espirituais podem sim retirá-los. Isso significa lipoaspiração perispiritual. Independente, mérito ou demérito, e sim misericórdia do Pai. Não significa que aquele indivíduo está ali sendo
beneficiado mais que outros. Por que não? Porque você percebe que no início desse assunto, deixamos registrado que nesse departamento são levados muitos espíritos que aqui na Terra se suicidaram. Isso equivale a dizer que, independente do mérito ou do demérito, a função desse departamento é auxiliar o indivíduo na intimidade, na particularidade. Auxiliar. Independente de mérito ou demérito. E sim misericórdia do Pai. Todo mundo passa por aquele departamento. Só que é o seguinte: em uns indivíduos, vamos pensar da seguinte forma. Eu vou usar números assim para ficar mais fácil. Em uns indivíduos, por exemplo, que há ali 10 séculos, 10 quilos de resíduos tóxicos. Então eles retiram 5 quilos. No outro indivíduo, eles retiram 9 quilos. No outro indivíduo, eles retiram 1 quilo. No outro indivíduo, eles retiram 3 quilos. Ué, por quê? Se ali independe de mérito ou demérito, significa que uns estão sendo beneficiados mais que outros, sim, Luiz. Não, meu bem. Essa doutrina é sábia, não é? Não. Mesmo hipnotizado, mesmo magnetizado, é preciso entender que aqueles indivíduos, eles só permitem 3 quilos, 1 quilo, 5 quilos. Não são retirados o que os mentores querem. Não são retirados o que os bons espíritos querem. Não são retirados daqueles espíritos suicidas, hipnotizados e magnetizados as toxinas, os resíduos 100% que os mentores querem. E sim que aquele espírito deseja se ver livre. Porque mesmo nestas condições, é preciso entender que existe o livre-arbítrio, que é o direito de escolha. E ali se faz valer as leis do livre-arbítrio. Então esses mentores, eles não tocam nos arquivos que o próprio indivíduo não queira que seja tocado. Olha que coisa complicada. Você fala, Luiz, eu não estou entendendo nada. Mas essa é a realidade. Porque ali são levados, por exemplo, 50 espíritos que foram suicidas. Mas é preciso entender que devido à individualidade de cada um ali comparece com um tipo de sentimento, de aceitação, de resignação, de humildade, de orgulho ou não orgulho,
de egoísmo ou não é o egoísmo? Então os mentores, eles retiram os resíduos de acordo com a situação do paciente. É uma lipo, pois aqui na Terra você percebe. A pessoa chega e fala para o médico assim: ai, doutor, eu gostaria que fosse retirada assim nessa lipo só essa quantidade. Ora, é essa quantidade que o médico vai retirar. Agora lá acontece a mesma coisa, só que no espírito e não no corpo físico, porque o corpo físico eles já deixaram para trás através do desencarne aqui. Você conseguiu entender, sim? Então, ali os mentores, eles retiram através daquela hipnose, daquele magnetismo, eles retiram, eles mexem naqueles arquivos, naqueles registros e eles desobstruem aqueles arquivos, retirando aqueles fluidos, aqueles resíduos, aquelas toxinas que têm causado transtornos na vida daquele indivíduo, graças à misericórdia do Pai. E graças também à liberação do próprio paciente. Porque cada caso é um caso. Não queira, vamos dizer assim, esses mentores, naquele momento, querer retirar desses arquivos 100% desses resíduos que eles não conseguem. Porque não depende deles. Não depende deles. Depende da quantidade a qual o paciente está permitindo. Permite. A vontade desses mentores é retirar 100%. Mas o paciente não quer que 100% seja retirado, então retira só 2 litros, só 3 quilos, só 5 quilos, só 9 quilos. Dificilmente eles retiram 10 quilos. No próximo vídeo, no próximo dia, nós vamos dar sequência nesse assunto, que eu creio que você entendeu sim. Se você não entendeu, volta esse vídeo novamente e analise, porque nesse nosso diálogo há muitos códigos que às vezes uma palavra, uma frase, um termo significa uma enciclopédia, mas que a pessoa tem que procurar esse termo, essa frase, esse código e esmiuçar por conta própria. Essa é a responsabilidade do telespectador. Então até o próximo vídeo.